Gravando, professor. Ok, let's go. Dando continuidade, então, a gente vai começar a compreender como é que eu faço a análise com o auxílio de um software de análise de dados qualitativos. Como dito, a gente está usando o Atlas, vocês poderão escolher o MaxDDA, NVivo ou outros, tem vários, tem alguns que você faz online, o próprio Atlas, se eu não me engano, tem uma versão mais recente que você pode fazer em grupo online. Então, nós estamos trabalhando com uma versão mais antiga, e para mim basta aqui, como eu disse, é um processo mais artesanal, o tipo de pesquisa que eu faço está me bastando. A função do Atlas é permitir ali a recuperação, organização dos dados, a atribuição de códigos e a construção ali de alguns relatórios que ajudem ali a dar maior rigor à tua pesquisa. Muito se fala ali da falta de rigor na pesquisa qualitativa, e aqui, se você seguir os passos que foram dados até agora, você vai ver que a apresentação e a qualidade da tua pesquisa vai ganhar ali muita qualidade. O que é importante para a gente é, desde o início, saber como é que eu atribuo os documentos, como é que eu subo os documentos para o Atlas. Reforço, esses subo documentos para o Atlas não existe. Eu atribuo os documentos, então eu atribuo o caminho para os documentos. E aqui já vem a primeira dica importante. O Atlas ele funciona ali de intermediário, né? Ou ele se comunica tanto com o seu Windows quanto com o Word para leitura. E quando a gente abre o Word e começa a trabalhar com alguns documentos, às vezes dá um conflito entre um documento e outro, e a maior parte das nossas informações estão em Word. Mesmo eu, quando estou fazendo pesquisa documental, eu coloco dentro do Word, um site, algum relatório, eu coloco tudo ali no Word para ficar mais fácil para analisar todos os documentos. Então, você recupera online para poder fazer a análise offline. A primeira dica, então, é você colocar todos os documentos em uma única pasta. Então, por quê? Se ao analisar o Atlas, você tem um caminho para, se a entrevista 1 tiver numa pasta, a entrevista 2 tiver em um outro diretório, a entrevista 3 tiver online, tiver num drive, isso vai virar o samba do crioulo doido. Então, não é adequado para a gente fazer análise dessa forma. Então, a primeira dica é: cria uma pasta e salve todos os documentos na análise. Chame essa pasta de unidade hermenêutica. Essa vai virar a sua unidade hermenêutica. Apesar da gente chamar lá o meu projeto no Atlas como unidade hermenêutica, é aqui que estarão todos os seus documentos. E uma outra dica é abrir todos os documentos em Word. Então, eu vou pegar um dos documentos que a gente vai analisar aqui. E vamos colocar ele naquela pastinha, só que eu vou salvar como? Em vez de deixar ele em um Word, eu vou deixar ele em RTF. Ele diminui o meu risco de dar conflito. Então, eu abro os documentos, fui trabalhando ali nas transcrições, ou terceirizei e recebi todas as transcrições em um Word. Aí eu vou salvar como RTF e coloco na minha pastinha. Então, se eu tiver lá 15 arquivos, todos eles estarão dentro da minha pastinha, como RTF. Quer dizer, eu mitigo ali os problemas de conflito posteriores. Nós já tivemos aqui pelo menos 3 ou 4 teses onde os alunos não fizeram isso e tiveram problema depois. Qual que é o grande problema? Muitas vezes eu já consegui recuperar, mas não foi uma tarefa tão fácil. De novo, é aquele caminho. Eu perdi o caminho, não tenho o documento. Até isso foi uma aluna que ajudou a explicar, que o Atlas é como se fosse um espelho.
você fica na frente do espelho e anota a sua silhueta. Pega um canetão e risca a sua silhueta. E você sai do espelho, continua a tua silhueta, mas eu não sei que figura estava lá. É isso que vai acontecer com o Atlas. Aparece um documento, às vezes, criptografado, ou não aparece nada, mas os códigos permanecem, mas eu não consigo recuperar a fala. Então, evitar esse tipo de problema, porque quando eu estiver escrevendo o meu relatório, eu vou precisar ter a fala, eu vou precisar saber que aquela silhueta é do Luciano. Então, vai ter o espelho, vai ter o risco no espelho, né? Vai estar lá o espelho riscado, mas não tem nada, não tem o conteúdo. Se o intuito da análise qualitativa é significar a partir do conteúdo, então eu preciso ter o conteúdo. Então, esse é um primeiro cuidado importante. Joga todos eles dentro de uma pasta. Ô, Luciano, e os outros tipos de documento? Legal, joga lá também. Então, nós vamos fazer aqui uma análise de vídeo e uma análise de figura. Vou jogar elas também para esta pastinha. Então, para vocês compreenderem o tipo de análise que a gente pode fazer, eu vou fazer uma análise em texto, uma análise numa figura e uma análise num MP4. Primeira coisa que nós vamos fazer é abrir um projeto do Atlas, vou salvar como, e aí eu vou salvar dentro da mesma pastinha. Vai ser minha unidade hermenêutica. Aquela pastinha vai valer ouro. Ô, Luciano, e se der algum problema no meu computador, como é que eu faço? Você recupera essa pastinha, ela inteira. E aí, quando você abrir em outro computador ou abrir no mesmo computador, ela vai recuperar. E você tem como recuperar de uma forma mais fácil. Ele só vai reconhecer agora o outro caminho. Mas salve a pasta toda. Tem outras formas de recuperar todo o arquivo. Eu uso desta forma para ficar mais fácil, mas aí procurem no tutorial do próprio software, ou qualquer um outro software que você utilizar, que fica mais fácil. Então, tenho aqui um teste, unidade hermenêutica, e vai ficar. Uma outra dica importante, muitas vezes, até para o orientador, você fala, meu orientador fez análise, ficou maravilhosa. Aí você manda esse arquivinho para ele, ele não consegue abrir lá. Não, de novo, se eu não tiver a pasta toda, eu geralmente zipo e coloco tudo dentro de uma pastinha para que possa abrir lá, porque ele vai precisar dos dois arquivos. Por isso que eu tenho a pasta. Aí eu zipo essa pasta e mando para que ele abra lá. Fica muito mais fácil. Então, essa pastinha, para mim, é o coração da minha análise. Luciano, Oi. seria legal ter, por exemplo, uma pasta dessa no Google Drive? O Drive, então, eu já usei no Drive e, de novo, é um problema. Se é um caminho para, quanto mais difícil o caminho, mais fácil é para ter problema. A análise é uma coisa simples, então eu recomendo Drive ali, algo que você vai salvar. O que eu faço? Eu sou meio bitolado. O que eu faço? Eu salvo aqui e deixo um drive também para salvar, mas eu uso sempre aqui. O que eu faço? Eu sobreponho no drive, Maria Helena. Então, eu pego essa pasta, jogo para o drive. Pego essa pasta, toda vez que eu avanço, e vocês vão ver, a gente vai ter que ter várias versões. Eu vou explicar por que a gente tem que ter várias versões. Mas o interessante para a gente usa essa para análise e depois vai jogando lá, aqui nessa Você pastinha. atualiza a que você está no arquivo que você não mexe. Isso. Só para você ter um resguardo. Na verdade, é o seu seguro de vida. Eu usava, Maria Helena, o Drive como meu seguro de vida. Porque alguma coisa sempre pode ocorrer. Então, em vez de ficar do zero, você tem uma versão. Então, eu tenho versão 1, versão 2. Eu já fiz análise, tem versão 20 e pouco. Versão 30. Quando acontece algum problema na versão 30, eu volto para a versão 29. O Renato sabe bem o que é isso, né, Renato? Voltar à versão às vezes até importante do que eu perder essa daqui. Por que isso? Até já explicando,
o Atlas, os softwares, eles têm não é um problema, né? É uma característica. Quando você deleta um código, quando você faz uma associação, você faz uma associação para todo o corpus. Não é assim, eu estou no documento X e estou fazendo alteração só nesse documento X. Não, você está alterando para tudo. Eu vou já explicar aqui na prática. Então, vamos mexer no software. A aparência do software é muito simples. Então, eu tenho aqui o primeiro menu, onde ele já me dá os comandos. Para até ir mais rápido, você pode ir nessa barra, aonde toda vez que eu apertar ou clicar aqui, ele vai me aparecer essa caixa, aonde eu posso fazer dar os meus comandos e inserir ou tirar algum documento, fazer alguma alteração. Então, todos eles têm a mesma aparência. Todos eles têm a mesma aparência. Então, é simples a aparência dela, não é sofisticada, mas ajuda bastante para que a gente possa organizar. Primeira coisa que a gente vai subir, você vê aqui que já tem, né? O PDocs, os codes e os códigos. Então, os codes são aqueles incidentes que eu segmentei do texto ou das fotos. Os PDocs são todos aqueles documentos que podem ser figuras, filmagens, texto, e os códigos que vão me ajudar ali a fazer, que são os rótulos que eu atribuir aos codes. E aí os memos são aquelas notas, os insights que eu vou atribuindo ao longo da minha análise. Primeira coisa que eu tenho que fazer, o documento está zerado, é subir com os docs. Lembrando os PDocs. Então, os PDocs são aqueles documentos que eu já coloquei na pastinha. Eu venho aqui, toda vez que eu tenho que atribuir um novo, eu vou assign primary documents. Então, essa caixinha com uma estrelinha é sempre inserir novo. Vou até a minha pasta. Opa! Você vê que ele só apareceu 2 tipos de documento. Só o meu RTF e um JPEG. Mas eu tinha colocado aqui um MP4 também. O que eu faço para aparecer? Eu vou aqui em Primary Documents e clico para aparecer todo tipo de documento. E aí apareceu os outros também. Então, se vocês verem aqui a quantidade o tipo de documento que eu posso ler PDF, vários tipos de Word, Rich Text, então, Windows, JPEG, GIF, e aí vai. Então, você pode utilizar, então, a partir do momento que você colocar All Files, todos eles. Vou clicar, posso clicar em todos os de uma vez, vou subir esses 3 documentos de análise. Ele vai reconhecer, a partir do momento que ele vai subir. De novo, eu estou usando a palavra subir, mas ele não sobe, ele criou um caminho para o documento. Ok? Então, eu já atribuí esses 3 documentos, ficou P1, P2 e P3. Então, meu documento primário 1, documento primário 2, documento primário 3. Aí eu posso fechar essa caixinha e agora eu vou começar o processo de análise. Eu vou começar o processo de análise pelo vídeo. Esse não é tão usual, mas para alguns, vamos supor, se você estivesse fazendo uma pesquisa na área do marketing ou de comunicação institucional e tivesse várias campanhas, e você vai analisar a partir das campanhas o que elas significam, qual o valor por trás das campanhas, aí você poderia ter 4, 5 ali propagandas ou vídeos institucionais, e ele vai permitir que você faça, parece uma edição, né? Parece uma paginazinha de edição, e aí você passa o vídeo. Aí você tem o áudio, você tem a imagem passando, e aí você vai atribuir o label. Só que antes de atribuir o label, o rótulozinho dele, você vai ter que marcar. E aqui é a parte inicial e a parte final. Então, vamos supor, eu estou assistindo, e aqui ficou, putz, é legal, aqui, ó, neste momento 08, ele falou algo interessante, tem uma imagem interessante aqui. Aí eu vou continuar passando, e até aqui é a minha marcação. Paro,
Você vê que ficou marcadinho. Eu vou até essa marca, que pode ser aqui ou pode ser aqui. Clico com o botão direito e aqui vai ter coding. Então, cliquei com o botão direito e aparece coding. Enter code name. Eu vou atribuir significado de sustentabilidade. Legal. Então, esse trecho, ele me ajuda a compreender o significado de sustentabilidade. Quando eu for usar depois, esse daqui seria o code e esse o incidente, o quotation que eu estou usando. Então, esse trecho vai representar o significado de sustentabilidade. Aí eu continuo passando. Aí lá na frente eu já assisti e tal, mas eu falei, putz, isso aqui é legal, ó. Aqui tem a ver com reciclagem. Aí eu pauso, vou até aqui, ao trechozinho, que é reuso de material e tal. Aí eu clico de novo, arrasto ele até onde eu já sei e posso marcar. Pô, Luciano, eu quero ver esse trecho agora inteiro, desde o início, para ver se realmente ele fala sobre reuso de material. Legal. Não, mas ele não vai até lá o final. Ele vai puxar aqui, Luciano, ó. Eu preciso arrastar ele e ele vai até aqui só, até o 39. Opa, tá aqui. Até o 39. Então eu posso, inclusive, em qualquer momento que eu quiser, afastar as barrinhas. E isso vai me permitir, de fato, compreender em que trecho será codificado. Então, eu falei que aqui tem a ver com reciclagem. Create, enter code name, reuso de materiais. Ó, então já temos dois códigos. Aí eu vou passando, e aí eu cheguei aqui e falei, pô, isso aqui tem um outro código, eu vou fazer só mais um para a gente poder fazer análise dos outros. Aí, nesse trecho, Luciano, começo, coloco ponto inicial. Tem outros recursos que vocês poderão usar, mas vou passando. Aí, até aqui, eu acho que esse código tem a ver com sustentabilidade colaborativa. Pô, legal. Então, eu já tenho o significado de sustentabilidade, reuso de materiais e sustentabilidade colaborativa. Pô, eu acho que quando eu estava assistindo esse aqui, esse significado, esse código, também tem a ver com esse significado de sustentabilidade. Então, eu vou pegar esse código e quero atribuir aqui também. O que eu faço? Clico aqui, já dá uma dica para vocês para como ficar mais fácil codificar. Aqui do lado vai aparecer às vezes assim, as três setinhas escondidas. Eu clico nas setinhas, ele expande. Aí eu acho que esse código, significado de sustentabilidade, ele tem a ver com sustentabilidade colaborativa. Eu arrasto ele aqui para cima. E aí agora esse trecho ele passa a ser codificado por significado de sustentabilidade. O trecho tem um significado de sustentabilidade, mas esse significado de sustentabilidade contempla que a sustentabilidade ela tem que ser colaborativa. Então, aqui tem o significado de colaborativa, aqui tem o significado de colaborativa. Aqui é o que a gente chamou de coocorrência, ou seja, no mesmo incidente, ocorrem de forma concomitante duas codificações ou mais. Legal, Luciano. Aqui, então, a gente faz todo um processo. Eu achei que ficou ruim, eu não gostei de atribuir esse código aqui, eu vou deletar. Se eu deletar esse código,
se eu deletar esse código, eu deleto do documento inteiro. Então, eu quero deletar isso aqui. Como é que eu tenho que fazer? Eu faço unlink. Então, eu venho aqui, unlink. Então, ele não aparece mais, porque se eu deleto o código, ele sairia daqui e sairia daqui. Se eu tivesse na décimo documento codificando, eu deletaria daqui e dos outros 9 documentos que eu já codifiquei, eu perderia tudo. Por isso que eu falo para vocês que ter versão 1, versão 2, versão 3, ela é importante. Porque se eu fizer alguma besteira e deletar um código, ou fizer uma atribuição inadequada e irreversível, porque isso não tem Ctrl+Z, não tem comando Ctrl+Z, viu? Eu perco tudo. Ah, Luciano, não, eu gostei, eu vou fazer aquela mesma codificação. E eu não esqueci de como puxa aqui. Então, eu venho Code, Select Code from List. Então, cliquei com o botão direito, Code, Select Code from List. Sustentabilidade é colaborativa. Retornei. Então, por isso que eu falei que daqui é muito mais fácil puxando, você ganha em produtividade. Vamos fazer agora a figura. Alguma dúvida com relação à codificação do vídeo? Ok. Tá ok? Então tá bom. A codificação do... Então vamos supor que eu tenho um report, tem alguma coisa lá que me ajude a compreender, mas que é mais estática. Então eu posso abrir, né, JPEG, GIF e diversos outros formatos. Aí eu venho e falo, putz, olha que legal. Então isso aqui representa a sustentabilidade, o verde no planeta. Legal, significado de sustentabilidade. Já atribuí. E aqui embaixo, Luciano, tem a ver com a sustentabilidade colaborativa. Então, eu já comecei a construir o que a gente chamou de amostragem teórica. Então, em 2 documentos, já dá para ter uma noção, lembra do caderninho que eu uso para... Já dá para ter alguns insights de que para que eu tenha um projeto de sustentabilidade, eu tenho que ter maior colaboração. Não se faz sustentabilidade de forma individual, de forma estanque. Eu preciso de outros. Pô, Luciana, 2 mãos, o que isso tem a ver? Não sei, tem que ter uma historinha por trás. De novo, numa pesquisa qualitativa, você conta a história. E você conta a história de acordo com incidentes, como se você estivesse contando uma piada, você constrói como se você estivesse contando uma historinha para uma criança, uma fábula para uma criança. Então, você vai construindo com uma série de elementos. Você fala, olha, então, legal, porque a empresa que fez isso aqui, ela quis dar essa noção de que precisa de mais harmonia, de mais atitudes em grupo, para que a gente possa, de fato, fazer com que essa árvorezinha permaneça no planeta. Porque individual, um só pode ir lá e cortá-la. Não sei, você vai construir os argumentos que lhe forem úteis. Alguma dúvida aqui com relação a codificar a figura? Não, acho Não? que pode ir tocando. Bem simples. E Sim. quantos códigos? Eu posso atribuir novos códigos aqui? Posso. Falar, isso aqui, a figura inteira, ela representa a sustentabilidade. Então, vamos criar um novo código, coding, entre em codename, fala futuro sustentável. Lembra que eu disse que é um processo recursivo. Pô, legal, e veio esse insight, eu estou aqui na 10ª análise, né, o 10º documento. Mas eu acho que quando estava lá no vídeo, tem essa história tem lá eu sei que tinha e eu não... Eu vou no trecho, falo, se eu não lembro o trecho, eu vou ter que assistir ele inteiro, ou já determina onde, pô, mais ou menos aqui, ó. Futuro sustentável, legal. Então vamos lá. Ele fala até aqui, ó, no oceano, aí ele fala ação em movimento, esse é o futuro sustentável. Legal. Então vamos colocar agora o futuro sustentável aqui.
E notem que ele vai construindo as barrinhas de acordo com as sobreposições, com aonde ele está fazendo. Então, fazendo o código, onde a gente está estabelecendo o código. Qual é a grande reclamação da pesquisa qualitativa? E da onde e como é que você determina que esse é o trecho? Por isso que a gente precisa do incidente, por isso que é tão importante você saber a qualidade do seu insumo. Você vai expor isso no seu relatório. Então, eu quero esse trecho, ó. Em texto, você teria que transcrever essa fala, ou colocar uma figura. Então, Luciano, ó, tudo isso tem a ver com o futuro, ciência, tecnologia, qualidade dos oceanos. Então, você descreve, se não for possível colocar a imagem, você descreve e fala, putz, realmente, não é, você não tirou da cabeça, você não está inventando. Existem incidentes e dos mais diversos que ajudam a você cumprir essa inferência. Agora, o último, que é o texto. Um texto é mais fácil que os outros. Então, o texto, você vê que tem aqui uma dica para quem quiser, às vezes fica ruim de ler, o texto vem muito pequeno, você pode aumentar e diminuir ali o tamanho do texto, fica mais fácil para codificar. Então, é só dar o Ctrl mais ali que você vai, ou do scroll lock, você vai diminuir ou aumentar o texto scroll lock do seu mouse. Professor Luciano, Oi. quando você falou que você sobrepõe ali os códigos, né? Faz um código, as 3 imagens, tem 3 códigos diferentes. Todos esses são códigos abertos? Em nenhum momento ainda é interaxial, porque um tem relação com o outro, se você for olhar. Não, então, o que é legal? Boa sua pergunta, ótimo. Essa fase que a gente está fazendo é uma fase de codificação aberta, mas também já estou estabelecendo. Por que eu estou estabelecendo? Olha que interessante. Os códigos, você não vai ter essa classificação, essa preocupação com a classificação. Agora eu estou fazendo a codificação aberta, agora estou fazendo a codificação axial. Por que não? Ó, aqui você tem 3 códigos, né, Gilmar? São 3 códigos aonde eu tenho significado de sustentabilidade. O significado de sustentabilidade ajuda eu a compreender o futuro sustentável? Talvez sim. E a sustentabilidade é colaborativa? Ela é um conceito ou é associada ao significado de sustentabilidade? Não sei se você está me compreendendo. Durante o processo de leitura, eu já estou atribuindo algumas associações, Gilmar. Sim. Então, o código que você criou na codificação aberta, ele pode se tornar um principal código da codificação axial, ou ele mesmo, essa sustentabilidade colaborativa, ou colaboração sustentável, alguma coisa disso, nesta linha, virou a minha codificação seletiva. Vamos supor que eu quero compreender e meu projeto de pesquisa queria compreender como chegar na sustentabilidade, ou como chegar numa melhor performance em projetos de logísticos outbound. E aí eu fiz todo o processo de análise e aquele código que eu já compreendi desde o início, já estabeleci ele desde o início, ele se torna o meu achado. Então, não se preocupa tanto com essa hierarquia. Apesar da gente ter todo um mindset, todo um processo construído a partir da hierarquia, ela é orgânica. Ela é um processo evolucionário. Então, você vai fazendo análise e preocupa com significar e com explicar o fenômeno. E, de novo, como disse o professor Renato, coloca o problema no post-it, coloca ele na frente da sua tela ali. Quem orienta a tua análise é o seu objetivo e o seu problema de pesquisa. O resto é perfumaria. É insight que você aproveita depois, mas tudo isso é em função de responder a um problema de pesquisa. Fica claro, Gilmar? Ótimo, está claro. Obrigado. Tá? Então, seguindo. Então, vamos para o texto. Então, no texto, aí o vídeo, que seria o mais difícil, vocês viram que provavelmente é fácil. E aí eu vou começar a codificar no texto. O texto eu vou fazer daquela leitura, que eu chamei de crítica e reflexiva, e algumas coisas são gritantes. Sustentabilidade atual
a palavra da moda atualmente é sustentabilidade. Então, eu vou codificar isso. Eu quero, Luciano. Eu quero dizer que a sustentabilidade é uma moda. Legal. Aí eu quero compreender que a sustentabilidade é algo, é uma preocupação mundial. Aí eu venho aqui também no trecho, não tem esse código ainda. Ô, Luciano, eu codifiquei aqui, mas não gostei desse código. Depois eu quero mudar. É só dar o rename aqui, ó. Botão direito, rename. Ah, isso a gente aprende fazendo, mas se você for no help, você vai ter todos os comandos ali explicando direitinho. Vale a pena dar uma ida até o help para compreender o que você pode usar. Pô, esse negócio de preocupação mundial tem a ver com o futuro sustentável. Vou atribuir aqui. Então, já tem 2 códigos. A questão aqui, vamos supor que esse trecho está falando do reuso de materiais. O reuso de materiais também é um significado. Então, eu vou codificando. Tem a ver com o futuro. Esse trecho tem a ver com reuso. Esse trecho. Então, você vai fazendo a leitura e vai atribuindo significados. Ô, Luciano, aí eu vi esse colaborativa e também acho que vai lá para o documento 2. Aqui não estava. Não, está colaborativa. Então, o que vocês vão ver é que tem muitos idas e vindas. Então, ter essa capacidade de ir e voltar nos textos é muito bom. E você também pode fazer buscas. Ele tem ali como você buscar nos documentos. Então, quero ver tal documento, eu quero achar tal palavra. Então, notem que vocês vão poder procurar isso em todo o texto. Eu poderia buscar uma palavra aqui, sustentabilidade, ou colaborativo, colaborar, e achar todos os trechos que tem que colaborar. Eu prefiro fazer leitura palavra a palavra para compreender o que de fato tem de significado. Lembrando que tem os insights, né? Até aqui, a questão da atribuição dos rótulos, tudo bem? Vale uma pergunta? Vale muitas. Por exemplo, se eu estou fazendo um estudo de múltiplos casos, então vamos supor que eu tenho 3 entrevistas, uma de cada empresa. Qual que é a indicação? Coloca, quando eu for criar os rótulos, os documentos, tem alguma dica para depois conseguir separar e melhorar as inferências ou não? Ótimo. Essa parte que eu ia chegar agora, na parte de análise. Então, uma vez que a parte de codificação, entendendo, então retomamos a parte de codificação, que é atribuição de rótulos, atribuição de labels, a todas as minhas evidências, né, a todas os meus documentos que foram subidos aqui ou foram atribuídos ao Atlas ou qualquer outro software, eu começo a segmentar e vou segmentando e vou dos incidentes, né, para os códigos. Aí eu tenho lá, Luciano, eu tenho 10 documentos, e na verdade esses 10 documentos são 2 casos. Então tem 5 entrevistas de um e 5 entrevistas do outro. Lembra que eu falei que a atribuição do código é o mesmo para todos. Como é que eu faço para fazer analisar, para analisar os dados intracaso e intercasos? Como é que eu faço para analisar o comportamento dessas falas dos dados dentro do mesmo caso e entre os 2 casos? Eu vou começar a trabalhar com as famílias. Então, eu gosto muito de fazer a classificação. Então, vou fazer o passo a passo aqui, eu volto até os PDocs. Eu poderia ter feito isso, Renato, desde o início. Então, o que eu faria? Eu vou pegar aqui os 10 documentos. Aí eu vou pegar esse documento, vamos supor, eu pego lá os 5 documentos e faço o seguinte. Esses caras aqui, eles fazem parte do case 1. Então, eu simplesmente arrasto para cá. Eu arrasto para cá.
Aí eu vou fazer esse aqui para o case 2. Então, se eu tivesse 10, seriam 5 para cada um. Pô, Luciano, eu queria ainda fazer o seguinte, além de case 1 e case 2, eu tenho uma diferença entre gestores e subordinados. Então, eu posso fazer diversas classificações. Ah, Luciano, eu ainda tenho uma diferença, que é mais experientes, então até 5 anos. E acima de 5 anos. Então, vamos supor que eu tenha algumas categorias ou algumas famílias que eles passam a ser úteis para mim. Então, você vê aqui que quando eu clico no cara, vamos supor, no entrevistado 1, eu sei que ele tem acima de 5 anos, ele faz parte do case 1 e ele é gestor. Então, vamos supor, Renato, olha como fica interessante agora essa relação. Quando eu emitir um relatório, ele vai me permitir compreender que a fala do case 1, que isso para análise qualitativa é importantíssimo, que a análise do case 1 quando ele fala que realmente tem autonomia, ele veio de um cara que está há mais de 5 anos na empresa, ele é do case 1 e é um gestor. Aí os caras que falam que não tem autonomia, tem até 5 anos, é do case 2 e é subordinado. Ou seja, eu consigo compreender que essa família tem diferença para o outro. E por que que tem? Primeiro, é a quantidade de tempo dentro de uma empresa, talvez ele não seja muito mais, ele esteja muito mais comprometido com o argumento ou as narrativas da empresa, e ele é gestor. Ele está falando como gestor. Só que quando eu vou para a fala do subordinado, o subordinado não sente que tem essa autonomia. Não sei se ficou claro, Renato. Não, melhorou. Acho que a gente começa a até alinhar o discurso do resultado, né? Eu posso ter um fenômeno acontecendo com um grupo de pessoas, mas e o mesmo grupo de pessoas numa outra empresa tem. Então a gente consegue até balancear o texto. Isso, é uma coisa que a gente já fez em um dos trabalhos dos meninos, acho que foi do Wagner, que a gente começou a comparar. Então, quando permite essa comparabilidade, você entende. Então, vamos supor, eu vou comparar as falas, mas somente case a case. Então, vou dentro do case 1 e comparo as falas dos subordinados e dos... Tem até um relatório para isso, a gente vai ter aqui. Agora, a gente começa a ver os relatórios, mas é muito importante essa tua fala, que vamos resgatar ela. Eu inseri os documentos. Eu poderia, logo de cara, Renato, ter feito essa classificação, determinada aqui as famílias e qual é a atribuição para cada uma desses entrevistados. Agora, até te cortando, mas aí a importância de quando for fazer análise, tá sempre de um lado, e aí eu falo para todos os meus orientandos, de um lado do notebook põe o objetivo e do outro os objetivos. Perdão, o problema de pesquisa de um lado e os objetivos do outro, né? Porque com esse tipo de te permite começar a conversar com os objetivos para procurar responder o problema de pesquisa. Sim, e o que é interessante, uma das coisas que a gente faz, aí é bom pegar até, Gilmar, uma dos trabalhos anteriores, quando a gente começa a construir protocolos, seleciona os entrevistados, você tem que qualificar os entrevistados. Você constrói uma matriz dizendo quais são as características que qualificam o entrevistado para te passar as informações sobre o fenômeno pesquisado. Uma vez que você tem isso, você tem clareza e tem maior, além do rigor, né? Você garante ali a confiabilidade, você garante a validade, sendo esses elementos sabidamente da pesquisa quantitativa, mas você garante maior credibilidade à sua pesquisa. Você qualificou os entrevistados, houve todo um cuidado com as entrevistas, e como o Renato falou, você chegou aqui e tem, de fato, uma clareza sobre quem falou o quê, como falou e qual a relação dele com as minhas inferências. Então, não é de nada. Toda essa amarração permite, de fato, quando você fala,
tem que ter mais grupos autogerenciados para que o ágil possa funcionar. Como que o Renato fala isso? O Renato fala isso porque ele foi em campo, ele estudou, ele tem uma série de informações, ele fez uma autoetnografia. Então, quer dizer, ele tem elementos, ele tem substância para construção da teoria. Então, essa que eu acho que é a riqueza de você adotar esse framework, ou esse processo de análise ground theory, de acordo ali com o que o Bandeira de Mello, a Charmax, outros aí que nos ajudam a compreender como se fazer uma pesquisa qualitativa com credibilidade. Então, o que o Renato falou tem todo sentido, direcionado para você não fugir do foco, direcionado ao objetivo e problema de pesquisa. Ok? Ok, ótimo. Tá legal, vamos lá. Então, ó... Anotado, Gilmar? Sim, opa! Anotadíssimo. O que é importante aqui? Subimos, fizemos todos os cuidados que nós tivemos, tomamos todos os cuidados que nós tivemos, e aí atribuir. Pô, Luciano, cheguei aqui no final da minha pesquisa, já atribuí todas as codificações, estou satisfeito, fiz a revisão. Aí, se você quiser, podemos até fazer algo interessante aqui, ó. Posso pegar codes e vou analisar isso. Deixa eu pegar um output e vou analisar todos os meus codes e os seus respectivos quotations. Então, eu venho aqui e vou pedir um output. Só voltar. Codes. Poderia ter ido lá em cima. Outputs. All codes with quotations. Ele vai me dar um relatório. File run. Porque se eu tiver algum problema, eu geralmente faço isso ao final das minhas análises. Para quê? Não consegui mais mexer no Atlas. Se eu não conseguir mais mexer no Atlas, vocês vão ver que mesmo assim eu vou conseguir fazer todas as análises de uma forma mais artesanal, mais manual, mas eu vou conseguir fazer todas as análises sem problema. Ele vai salvar, olha que interessante, ele vai salvar futuro sustentável. No P1 teve essa figura, no P1 teve isso aqui, tarará, e ele vai me extrair, ó, preocupação mundial, saiu esses codes, e ele me dá o trecho, aonde estava. Esse relatório é muito bom, porque, ó, o code, sustentabilidade é moda. A palavra da moda é atualmente sustentável. Então, se eu tenho o documento, por mais que me dê alguma falha em algum momento, não costuma dar, a gente já fez muitas pesquisas usando aí softwares, mas computador pode quebrar, não sei, pode acontecer alguma coisa. Eu acho que é um bom seguro de vida. Com esse relatório, você conseguiria fechar a sua dissertação, tese ou um artigo. Não seria o ideal? Não, mas é melhor do que ter de jogar horas e horas, dias e dias de análise fora. Você vê que ele só não veio, até porque não dá, né? Ele só não veio a gravação, mas ele te diz qual é o trecho. Então, maravilhoso. Pelo menos do meu ponto de vista, os ganhos que você tem com relação de organizar os dados, você gasta fazendo as inferências, fazendo de fato o que é importante. Buscando, até foi o que você falou, Gilmar, buscando as associações, as relações de causalidade. Bom, então vamos lá, vamos pegar as associações. Eu falei para vocês que uma das associações é a co-ocorrência. Compreender como é que um determinado código tem relação com os outros. Então, só estou colocando de forma aleatória, e isso tem que ser orgânico, natural. Não esquece que não adianta nada eu ter um número aqui alto de concorrência, mas ele de fato não tem relação, porque a fala é que vai me determinar. Então, vamos fazer a concorrência, vamos analisar a concorrência. Então, eu vou em análises. Essa é uma análise que você vai fazer, viu, Gilmar? Vou no Concurrence Table. Quando eu abro ele aqui, ele sempre aparece escondendo
o menu, aí eu puxo aqui a lateral dele e ele vai deixar aparecer. Esse é um probleminha que tem, pelo menos eu mexo nisso desde 2014, desde 2014 tem que fazer essa... Já troquei de computador pelo menos 3 vezes e mesma coisa. Ele aparece escondido, eu puxo na lateral e ele aparece o menu. É uma tabela semelhante à tabela de correlação. Então, eu coloco os códigos que eu quero analisar na coluna e na linha. Então, semelhante a uma tabela de correlação, eu vou mandar calcular, eu vou rodar para calcular, e ele vai estabelecer um índice. Esse índice vai de 0 a 1, e esse índice, ele demonstra a intensidade de relação entre dois códigos. Como é estabelecida essa intensidade? Essa intensidade ela é estabelecida pela proximidade, pela sobreposição de dois códigos no mesmo trecho. Quanto mais vezes isso acontecer, maior será esse índice. Então, eu tenho aqui 0,13, 0,29, 0,33. Ah, Luciano, e 0,33, 0,20, como é que eu sei que é pequena, média ou baixa, grande, média ou baixa, a intensidade destas relações? Isso vai depender de pesquisa para pesquisa. Eu já tive pesquisas onde 50 foi o maior índice. Eu tive outra pesquisa que 19 foi o maior índice. Então, isso vai depender, porque como ele é calculado internamente, e é um índice de 0 a 1, só não me pergunte agora como é calculado esse índice, qual que é o algoritmo, mas o que é importante para a gente? São duas vezes que apareceram, ó. Quando a gente clicar aqui em cima, ele vai aparecer. Duas vezes que apareceram. Então, quando tenho futuro sustentável com sustentabilidade colaborativa, esses dois incidentes, occultations, eles vão me ajudar a compreender esta relação. Aí, o que é interessante quando a gente está escrevendo o nosso relatório final? É pegar o Wordzinho aqui, deixa eu só dar uma quebra de página, só para a gente entender, Gilmar, já indo para a minha análise e apresentação dos resultados. Então, depois da análise, eu compreendi que há uma relação forte entre sustentabilidade e colaboração, certo? Como pode ser visto na fala do entrevistado E3, vamos supor. Aí o que eu tenho? Eu tenho lá o E3, que veio desta análise de concorrência. Então, deixa eu pegar aqui um que tem uma fala. Aqui. Que veio dessa... Deixa eu ver se até tem significado de sustentabilidade com sustentabilidade... Significado, está aqui. Significado. Então, aí aqui tem as falas. Eu vou lá no trecho. Ó, quando eu troco aqui, ó, não sei se vocês estão vendo aqui do lado. Quando eu troco aqui, ó, ele vai para o trecho. Aí eu tenho verificar, eu tenho rastreabilidade. Eu tenho como saber aonde que está. Eu poderia pegar essa foto, ó. Opa! Ou, por exemplo, no caso do Gilmar, ele pode falar, por exemplo, que as competências técnicas oriundas de certificações é demonstrada nas falas de 3 gerentes das 3 empresas, por exemplo. Isso. E aí ele mataria, com certeza, uma grande parte dos resultados dele ali, e aí depois ele vem debatendo com a teoria e o problema dele, né? Isso mesmo, Renato. Aí o que eu faço? Eu só faço aqui, ó. Eu não vou ter que... Ó, tem a fala, o que ele vai fazer? Vamos supor que tivesse 20 incidentes. Ele vai escolher as 3 principais, ele pode até falar, ó, nas falas do entrevistado, aí aparece aqui, ó, entrevistado o P2, P3, vamos supor, P4, P5, mas ele vai escolher só 2 falas que são importantes. Ele vem aqui, dá um Ctrl+C, copy, vai lá no Word. O que eu fiz? Vai virar uma citação direta. Então, ó, como pode ser visto na fala do entrevistado E3, parará, e na imagem, eu tenho uma imagem, na imagem X eu também só dei um copy e cola. Fica muito mais fácil para você escrever seu relatório final. Aí, se eu tivesse uma outra fala, Gilmar, e também na fala do E5.
mesma coisa, eu vou lá, eu já tenho aqui. Eu só vou buscando, né? Ô, Gilmar, você consegue até argumentar, falar assim, ó, 2 falam e o terceiro complementa que, além disso, precisa de tal, mas de tal Legal, Renato, coisa, entendeu? isso mesmo. Eu Que não preciso é usar o isso que, trecho todo, né? para um resultado de uma dissertação ou de uma tese é fundamental, né? Porque E aí, Renato, o algo a mais do resultado, né? ó, eu não preciso usar o trecho todo. Vamos supor que eu estivesse contrapondo. Aí eu pego esse trecho que está contrapondo, ó. Eu geralmente uso as reticências. Aí eu venho aqui, ó, falar, esse é o trecho que contrapõe. Mas, no entanto, né? No entanto, na fala do entrevistado 5, pode ser evidenciado uma opinião contrária. Aí ele vem, aí é a hora de você falar. Apesar disso, a literatura diz que... Tararara. Essa seria, Gilmar, a melhor forma de construir seu relatório final. De novo, as coisas não vêm da tua cabeça e você tem todo um rigor e toda uma capacidade. Tem algumas pessoas que fazem até o seguinte, coloca literatura aqui dentro. E aí eu consigo, inclusive, ter ali na família literatura e puxar da literatura. Se eu fiz desde o início uma revisão sistemática dentro do Atlas, eu não tenho organização, não tenho competência de organizar essas informações dessa forma. Mas é fácil de você incorporar e inclusive, comparar. Tabela de concorrência e como usar e qual é a importância dela, tá ok? Tá bem claro. E bem assim, interessante também o nível de ganho, o nível de detalhes que a gente consegue ter e a economia de tempo que a gente vai ter fazendo de forma manual. Eu fiz a RSL, por exemplo, não utilizei. Então, se eu tivesse utilizado, poxa, ficaria bem mais assim claro para eu poder chegar nos resultados, fazer argumentação, reduzir meu tempo e focar muito mais nas inferências, né? Do que montar ali mesmo aquela coisa, toda a estrutura para poder chegar no resultado. Tá ótimo. Bacana, muito ótimo. Eu vou mostrar mais duas coisas e a gente para por hoje. Mas são dois. Deixa eu pegar um gancho aqui, aproveitar que a gente tem uma doutoranda aqui e um mestre a ponto de defender. Quando a gente fala de fazer uma produção técnica, e eu estou falando de modelo de utilidade, uma coisa que a gente tem que ter em mente sempre é processo. E aí, o processo não vai vir da minha cabeça, nada. Ele vai vir de um focus group, ele vai vir de uma entrevista com um especialista, a não ser que você seja um especialista e consiga comprovar isso. Mas se para quem for, principalmente um doutorando que tem que fazer uma produção técnica, se ele conseguir montar o seu protocolo de pesquisa de tal maneira que eu consiga mapear o processo, 20, 30% do meu modelo de utilidade também já está resolvido, né? Então, a gente consegue utilizar, na minha visão, não fiz ainda, te garanto que eu vou usar de cobaia para os meus orientandos aí. Se a gente conseguir fazer um protocolo que a gente consiga mapear o processo pelo Atlas ou por outro software, vai ser uma mão na roda gigantesca para fazer modelo de utilidade, os famosos frameworks aí conceituais. O Renato, mas essa é a lógica que a gente usou no trabalho do Gustavo também. A gente construiu aquela figura, os passos, a partir das falas. Então, você foi resgatando. Agora, é um trabalho árduo, eu concordo. O que você fala é assim, não é... Você tem que ter uma capacidade de organização, você tem que ir evoluindo o modelo, né? Aí foi o que você falou, tem que ter rastreabilidade, tem que ter a capacidade de triangular os dados, e tem que demonstrar isso. Não adianta só fazer também, tem que mostrar como fez. Sim, senão não é framework, não é nem modelo de utilidade. Tá ótimo. Bom, então aqui a tabela de concorrência a gente vai ver. Agora,
uma outra análise que é simples, aparentemente, praticamente é uma análise de frequência, mas que ajuda muito. Eu vou em análises e vou fazer a análise do Codes Primary Documents Table. O que é isso? Então, vou clicar aqui e vamos fazer a análise dos códigos relacionados a cada documento ou às suas respectivas famílias. Aí foi o que você perguntou, Renato. Pô, se eu quero fazer análise intracaso ou intercaso, vamos fazer um teste aqui. Então, eu tenho poucos documentos, a análise não vai ficar tão boa, mas são poucos códigos, quando vocês fizerem na prática vai ficar bem melhor. Então, eu jogo primeiro os códigos, não preciso jogar todos, eu vou jogar os códigos que de fato eu quero analisar. Então, joguei para lá os códigos que eu quero analisar. Aí eu quero analisar primeiro uma comparação entre os casos. Então, eu passo para lá e eu quero comparar o caso 1 e o caso 2. Aí eu vou dar Create, não preciso mexer em mais nada, Create Report. Ele vai abrir para mim um Excel com análise das frequências categorizado por case 1, case 2. Então, eu fiz documento a documento, mas vamos supor que eu tenho 5 entrevistas aqui e 5 entrevistas no 2. O que eu quero ver, de fato? Eu quero ver o comportamento dos dados. Eu disse para vocês que eu gosto de fazer, eu não faço com os totais, eu gosto de fazer o gráfico de raio. Então, eu vou inserir outros gráficos, gráfico de radar, e a partir do gráfico de radar, eu vejo o comportamento das falas ou dos incidentes. O que de bate-pronto eu já consigo compreender aqui? Eu tenho o comportamento do case 1 e do case 2. De bate-pronto, eu já sei que o case 2 ele é muito mais, tem maior frequência do que o case 1 nestes códigos. Eu posso ter escolhido outros. E no case 1, a maior fonte de evidência, talvez eu esteja comparando, vamos supor, um depara, né? Uma empresa que tem uma baixa maturidade em ações sustentáveis com uma empresa com alta incidência de ações para sustentabilidade. Pô, legal, realmente os cases eles são aderentes à minha fala. O que eu vou fazer? Eu faria, nesse caso, a depender dos meus argumentos. A frequência, ela só ajuda se tiver algum conteúdo. Então, eu vou lá e vou dizer o seguinte, a comparação foi para compreender, tal, como pode ser visto no gráfico. Insiro o gráfico e agora eu vou discutir o gráfico. Eu vou lá. Isso é importante ver que na fala do entrevistado, aí volto para as falas, viu, Renato? Aí volto para as falas. O E3 disse que falta realmente ações para sustentabilidade. O E4 diz... Tararara. Aí eu corroboro aquilo que saiu nas frequências com as falas. E aí eu dou substância para as minhas inferências. Compreendeu, Gilmar? Sim. Então, Claro. e eu acho que é muito bom, porque apesar da gente ter um trabalho qualitativo, o elemento gráfico, as frequências, isso torna muito mais concreto ou objetivo as suas falas. Não é no achismo. Não, existe aqui, apesar de... mas quem não garante que você só codificou o que você queria? Leia as falas, veja as imagens, porque as falas e as imagens têm que falar por você. Aí vamos fazer uma outra comparação aqui. Pô, Luciano, eu quero ver dentro do caso, mas eu quero compreender as falas de quem tem mais... Não vai ficar tão bom porque a gente não foi codificado direitinho, né? Mas eu quero comparar com quem tem mais experiência com quem tem menos experiência. Ou vou comparar de subordinados e poderia até colocar tudo no mesmo gráfico. Legal, então vamos ver. Mais experientes gestores, menos experientes subordinados. Então, aquela classificação, né, Renato, que você tinha comentado, eu vou ter uma capacidade... Aí ele vai abrir um outro Excel e a mesma coisa. Eu vou comparar, então, agora
esta relação... Vou inserir um outro tipo de quadro. Teve um aluno que ele usou aqui. Então, é o melhor elemento gráfico que faça sentido para vocês. Olha que legal. A preocupação mundial, ela é uma preocupação mundial, está mais com quem tem mais de 5 anos e que é subordinado. Os gestores não estão nem aí, porque é para o mundo. O negócio deles é o seguinte, é o meu resultado, é o meu bônus. Não sei. Você tem que ter argumentos. O elemento gráfico só faz sentido se você tiver argumentos e tiver a fala para corroborar. O que vocês acharam aí? Eu assim, ó, a hora que chegar nessa parte da pesquisa, principalmente do Gilmar, ele vai ter capacidade de voltar para o problema dele e começar a discutir de diversos ângulos, né? É difícil a gente, quando começa a fazer a interpretação, quando a gente faz análise de conteúdo sozinho, na mão, e etc. Às vezes a gente acaba deixando algumas, não tem jeito, né? É muito texto para analisar. Mas se ele consegue chegar com o texto dele ali, voltando para os objetivos, procurar responder os objetivos embasado nesse tipo de análise, é muito mais satisfatório para a defesa dele. Sim. E o que é legal aqui, Renato, eu não explorei, mas quer ver aqui interessante? Por que eu gosto do raio? Aqui é frequência pura e eu poderia analisar o comportamento pela fala de cada um, gestor, subordinado, aí fica interessante. Mas o gráfico de raio, ele me permite, inclusive, comparar talvez 2, 3, 4 códigos com relação à causalidade. Então, de novo, são inferências ali que eu trago de forma qualitativa, mas eu posso criar hipóteses a partir daqui. Então, a preocupação mundial, quando ela é maior, também é maior a sustentabilidade colaborativa ou sustentável. Vamos supor que eu tivesse por entrevistas. Deixa eu até colocar aqui entrevistas. Vou subir lá, em vez de olhar os casos, eu vou ver cada uma. Aqui a qualidade dos gráficos ela não é tão boa por conta da própria análise, né? A gente está fazendo uma análise superficial só para teste, para não comprometer. Mas eu quero, vamos supor, eu tivesse as 10 entrevistas. Pô, eu vou ver no corpus inteiro como é que se dá esses códigos. Aí eu vou lá. De novo, o que o Renato tinha comentado. Eu vou até a qualificação dos meus respondentes. É importante saber o que fala e quem fala. Opa, aqui. Aí agora eu vou pegar por indivíduo. Quando eu pego por indivíduo, aí eu sei o seguinte. Vamos lá, inserir. Gráfico de radar. E aí eu começo a comparar. Falo, putz, olha que interessante. Então, quer dizer que o P1 é o azulzinho, ele quase não tem preocupação mundial. Quem é o P1? É um gestor mais sênior. Quando eu vou para o P3, talvez seria um gestor, mas talvez é mais novo, ele tem um alto índice de preocupação mundial e tem um alto reuso de materiais. Então quer dizer que quanto mais ele tem essa consciência coletiva, maior é o reuso de materiais. Então, é estabelecer de novo, aqui ele mostra graficamente, mas não faz sentido se eu não tiver uma descrição de quem são os meus respondentes, de falas, trechos dessas falas ou incidentes que possam corroborar. Mas o que eu gosto do gráfico de raio é que ele permite essa associação. Gilmar, você tinha me perguntado, e a codificação axial? Ao tempo todo, porque quando eu venho para cá, eu também já estou estabelecendo relações e buscando inferências. Você viu, Renato, como é útil também assim? Sim, sim. Aí vamos para a última, para a gente encerrar, senão ficar cansativo. Pô, cheguei até aqui, estou com uma pesquisa bem madura, ou então até antes eu posso fazer isso. Vou montar minha network. Eu vou aqui, network view. Eu vou criar uma network para estabelecer essas relações, para criar esse mapinha e para compreender de fato qual é a relação deles.
Eu vou para os nodes, vou importar os nodes, vou importar todos os meus... Como está gravando, eu não vou me preocupar em ser lento aqui, tá? Vou importar todos os meus códigos, ou então eu importo aqueles que de fato eu vou usar, né? Se eu tiver 30 códigos, 50 códigos, não adianta importar tudo. Eu posso importar eles depois também. Aí eu vou chegar e fazer a relação entre eles. Pô, que interessante. Então, o significado de sustentabilidade tem uma relação com a sustentabilidade colaborativa. Então, sustentabilidade colaborativa tem uma relação com significado de sustentabilidade. Ele é associado. Então, quando eu estabeleço aqui essa conexão, eu posso dizer se ele é associado, é uma parte, é uma causa, é um tipo, é uma propriedade. Luciano, acho que é uma propriedade. O significado ou a sustentabilidade, ela tem que ser orientada por uma colaboração. Legal. E o significado de sustentabilidade é associado com futuro sustentável. Então, a sustentabilidade é uma moda. Luciano, então, ela pode ser um tipo, é uma parte do significado da sustentabilidade? Pode, é parte da... Então, eu vou estabelecendo e vou ter que explicar o que é isso aqui. Então, o significado de sustentabilidade foi construído a partir das falas, dizendo que a sustentabilidade é uma moda, mas ela é colaborativa. E se ela é uma moda colaborativa, eu também posso dizer que ela está associada, até causa, né? As pessoas se sentem mais engajadas pelo modismo também. Então, transformar a moda não é uma questão negativa, talvez seja uma associação positiva. Porque quanto mais se torna moda, mais eu internalizo como valor. Essas inferências que eu estou fazendo, Gilmar, são inferências que têm que estar baseadas naquilo que eu li, tem que estar baseada na estrutura argumentativa da minha tese, da minha dissertação, mas faça com que tenha algum sentido. Então, a preocupação mundial, ela é uma causa. E aí eu vou construindo esse network, eu vou construindo a minha rede de significado. Cada parte desta aula, ela cabe uma outra aula. Então, não tenho a pretensão de fazer você compreender tudo aqui. Mas busca no Help, busque na internet outros tutoriais para que você possa compreender de fato, qual que é o significado disso? Por que eu uso isso? Tem um capítulo do livro do Bandeira que fala só sobre o uso do Atlas, tem outros artigos, tem o próprio livro da Charmax, tem o livro da Freeze, que lhe permite ali a utilização do Atlas, né? Se eu não me engano, esqueci o nome dela, o sobrenome é Freeze. Tem o Santana também, que ajuda a compreender. Tem uma literatura bem ampla para que possa aí te ajudar a fazer isso, e busque também estudos que já fizeram o mesmo tipo de análise. Eu acho que, por hora, a gente poderia parar. Isso já dá subsídios para que você termine a sua pesquisa. Você queria tirar uma dúvida? Não, perfeito. Não. Olhando agora esses outputs finais, né, no resultado, a gente olha assim, a importância que é de você ter aquela base, a gente comentou lá atrás, de fazer a codificação de forma bem assim, robusta, para você chegar no final e ter muita coisa para argumentar. Então, olhando agora tudo isso aqui, você fala, poxa, se eu não codifiquei bem, se eu não entendi lá atrás, chegar aqui, a gente vai ter problema, né? Sim, olha aqui, você pode construir seus argumentos da seguinte forma: traz do particular para o geral, vem compreendendo ali das falas, vem construindo seus argumentos, apresenta uma relação e vem, no final, fala, ó, esse é o meu frame, esse é o quadro conceitual que eu crio a partir das falas. Ou a partir dele vem fazendo todo uma argumentação. Mas foi o que você disse, né, Renato? Chegar até aqui, você vê que nada, eu já tenho 2, 3 páginas e nem comecei a fazer a redação ainda.
Não, sim, é uma boa base. Tem nem comparação. Vocês têm mais alguma dúvida, Vlamir, Maria? Pensando agora na parte da revisão teórica, como que ele considera arquivos em PDF? Imagem? Não, aí vai depender do PDF. Tem alguns PDFs que ele sobe como imagem, né? Mas eu vou subir um aqui para você ver. Tá. Então, vou pegar um qualquer aqui. Você codifica da mesma forma, ó. Aí tem aqueles mais antigos como imagem, mas, ó, normal. Aí você consegue... Entendi. Por isso que o pessoal faz já a revisão sistemática aqui dentro. E aí, o que você faria? Já vai aqui no PDocs, tá vendo? Lembra do PDocs? Uhum. Aí eu crio uma família. Tá. Revisão teórica. Aí eu poderia, inclusive, comparar, né? Ou usar aqui mesmo como uma forma. Dá bastante trabalho. Quem fez isso foi a Érica. A Érica conseguiu. A Érica é bem organizadinha, ela conseguiu isso de uma forma bem... Eu acho que a Érica, o Ricardo também conseguiu. Quando eu estou nessa fase, Maria Helena, eu estou mais preocupado só com a análise. A revisão já veio de outras fontes. Mas seria... ganha-se muito tempo, viu? Uhum. Tá bom, obrigada. Bom, vamos encerrar então. Vlamir? Perfeito, professor. Obrigado, Luciano.